A palavra que Deus me deu é para as famílias e também para os homens, então vamos todo mundo ficar atento. Primeiro dizer que todo o ministério da igreja é importante. Então o ministério infantil, que as crianças acabaram de sair, é para cuidar das crianças. Tem o ministério de mulheres, que cuida das mulheres. E o ministério dos homens, que tem o objetivo de cuidar e fortalecer os homens. Então por que a gente dá tanta importância para os ministérios? Porque o objetivo de Deus, o projeto, é a família. E quando a gente começa a olhar que cada uma das partes faz parte do projeto de Deus, uma coisa que Deus vem falando muito no meu coração sobre essa ministração é que o diabo não pode criar nada, ele só pode subverter. Então Deus criou um projeto lindo e maravilhoso, e o diabo tenta desvirtuar esse projeto. Não é à toa a gente vê hoje as crianças cada vez mais cedo sendo sexualizadas, levadas a dançar de uma forma erótica, crianças jovens ficando grávidas. Então assim, a gente vê a promiscuidade nas crianças. Então o diabo tenta roubar de todos os jeitos a inocência, a pureza das nossas crianças, porque isso é um projeto de Deus. Que diferença. As mulheres, né? Deus tem um projeto para as mulheres. O que o diabo tenta fazer? Desvirtuar isso daí. Então as mulheres que estão para... A gente tem falado muito, é legal falar também que quem está tendo um ministério de homens, ele está fazendo um curso do homem, do CMN, do Homem ao Máximo, que é um currículo para homens, que busca fortalecer os homens à imagem e semelhança de Cristo. E uma das coisas que ele tem falado muito lá, que o papel da mulher é ter equidade com o homem. Hoje em dia fala-se muito de igualdade de homem e mulher, né? A luta das mulheres por serem iguais aos homens. E, na verdade, a gente precisa de equidade e não de igualdade. As mulheres nunca vão ser iguais aos homens. Os homens são de um jeito e mulheres de outro. Não tem como ser igual. Mas tem que ser a equidade, né? Então, a gente tem que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres. Isso está tudo certo. Mas aí o diabo vem e desvirtua o processo. Eu tenho um dado aqui já faz um tempo que me assusta. E daí eu vou chegar no porquê dos homens. Se uma criança de uma casa se converte, só 3% de chance tem aquela família de se converter. Então, se uma criança conhece Jesus, ela só tem 3% de chance de trazer a família para Deus. Se uma mulher se converte, só 24% de chance da família se converter. Se um homem se converte, tem 87% de chance de uma família se converter. Então, vocês imaginam que o projeto do diabo vai se atacar quem? Atacar o homem, principalmente. Ele não deixa de atacar ninguém, mas o principal projeto do inferno é lutar contra o homem. Então, você vê, antigamente, né, o homem só tinha acesso à pornografia de uma forma escondida, tinha que se esgueirar para conseguir. Hoje está um clique. Hoje qualquer homem consegue acessar a pornografia, um clique. Está sempre na palma da mão. E isso é uma luta que tem todos os dias com diversas coisas na vida. Então, eu queria começar hoje. Primeiro, vamos orar? Vamos ficar em pé rapidinho e fazer uma oração para começar o nosso culto? Senhor Deus, meu Pai, eu me coloco aqui nas Tuas mãos e na Tua presença, Deus. Nós não somos nada sem Você, Deus. Usa a minha vida para falar com a Tua igreja, Pai, com as pessoas que precisam da Tua palavra, Deus. Só Te agradeço, Deus, por essa oportunidade de poder servir ao Teu reino. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu digo que só quem já esteve aqui em cima sabe a dor que é estar aqui. A dor no bom sentido, né? Porque Deus vai te usar. E isso não é uma dor que dói, é uma dor que constrange. Porque quando você vê que você não é nada, você precisa dele para tudo, e isso é maravilhoso. Então, o principal da ministração hoje, eu queria falar sobre o problema do mundo. Nunca é e nunca foi um excesso de trevas. Sempre foi a ausência de luz. Então, por exemplo, se a gente apagar tudo aqui, apagar a igreja inteira, o problema vai ser a escuridão? Não, vai ser a ausência de luz. Quando você acende a luz, ela faz o quê? Ela vai embora. Tem chance de ficar alguma coisa aqui escura com a luz acesa? A chance que tem é se eu deixar alguma coisa guardada. Por exemplo, dentro dessa garrafa aqui está escuro, certo? Enquanto eu não abrir, vai continuar escuro. Se eu abrir, vai acontecer o quê? A luz vai entrar. Ela não pede licença. Ela simplesmente vai invadir esse lugar. Então, na nossa vida, tudo que a gente consegue entregar para Deus vira luz. O que continua na escuridão? Aquilo que eu fico escondendo de Deus. Aquilo que eu não quero mostrar para Deus. Então, para a gente começar, tem uma passagem em Tiago 1, 22.
que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não se engane, não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponha em prática. Olha que lindo. Tiago diz que se você não praticar a palavra, você está enganando quem? A si mesmo. Então o que a gente vê hoje? O tempo todo, tem pessoas na igreja que há 30, 20, 10 anos vão na igreja, sentam aí onde vocês estão, escutam a mensagem, vão para casa, glória a Deus, levanta a mão, bate palma, tudo certo, e pratica? Não. Então o Tiago está dizendo que se a gente não praticar o que a palavra diz, a gente está enganando a nós mesmos. Então eu não engano a minha esposa, eu não engano a minha filha, eu não engano vocês, eu engano a mim mesmo se eu não estiver praticando aquilo que a gente vai ouvir. Então eu estou dizendo isso porque aquilo que a gente vai falar hoje, se você não colocar em prática, vai ser enganando você mesmo, e não me enganando, enganando qualquer um. Então vamos começar? Eu queria trazer aqui primeiro, para a gente falar sobre luz e trevas. Então a ausência de luz é o nosso problema, não o excesso de trevas. Em João 1. Eu tinha separado só o João 5, aí a hora que antes de vir para cá, Deus falou, não, começa no 1. Então tá bom, vamos lá. Então está dizendo aqui, João 1 começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Tem uma outra versão que fala assim: a luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Uma outra versão: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Então João está dizendo sobre quem? Sobre Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então, quando a gente está com Jesus, qual que é a chance das trevas me vencer? Zero. Se eu tentar aqui deixar apagado um lugar que está aceso, qual que é a chance de eu ganhar? Nenhuma. Quando a luz entra, a escuridão automaticamente sai. E a escuridão, ela não precisa, a luz não precisa pedir licença para a escuridão. Ela simplesmente chega e expulsa toda a escuridão, que é o que a gente falou. Acendendo a luz aqui, a escuridão toda vai embora de uma vez. Não precisa ficar pedindo licença, posso entrar com a luz aqui? Então, o projeto de Deus para a nossa vida é que a gente consiga ser luz em todos os lugares. Tem uma outra passagem que o João fala em 8,12. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus dizendo isso, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em 1 Pedro 2,9, vou citar bastante Bíblia aqui, porque Tiago já falou que se a gente ouvir isso e não pôr em prática, estamos se enganando. Então vamos pôr Bíblia em prática. 1 Pedro 2,9, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fico pensando sempre, Deus sempre ele usa uma simbologia que pudesse ser entendida a todo tempo. Então você pensa naquela época, hoje a gente nós estamos aqui às 8 e... acabou a bateria. 8 e alguma coisa, 8h30. Está lá, 8h30. Nós estamos aqui com a luz acesa. Antigamente, como que era? O sol se punha, vinha a escuridão. Quando que você ia ter luz de novo? Só no outro dia de manhã. Então, quando Deus usa essa analogia da luz com as trevas, eu imagino que é para todo mundo entender desde aquela época. Então, quando você tem essa analogia, né, que antes tinha luz, e daí Jesus te chama para a luz, e espanta as trevas de você. É aquilo que o projeto de Deus na nossa vida, para homens, mulheres e famílias, é esse. É nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Através de quem? Através de Jesus. Esse é o projeto de Deus. E o diabo tenta fazer o quê? Te colocar sempre o contrário, sempre você tentando, achando que você precisa se esforçar para que a luz que tem em você possa brilhar em você. A gente não precisa de esforço nenhum. A luz já acontece. E uma coisa que me veio muito no coração, porque nos últimos 10 anos a gente viu uma crescente muito grande de luz solar, certo?
o que acontece hoje? Você paga a Copel produz energia, para você ter luz em casa, precisa pagar todo dia, toda hora que você acende luz, você está pagando. Aí os caras fizeram o quê? Criaram um jeito onde a luz do sol, que é de graça, você coloca uma placa lá na sua casa e aquela luz do sol faz de graça você ter energia, certo? Você tem luz de graça. Pensa aqui comigo. Deus da mesma forma, através de Jesus, Ele faz a gente ter luz de graça. Não precisamos fazer mais nada. A nossa parte está feita, é a gente seguir Jesus. Quando você está com Jesus, é igual se tivesse energia solar em você. Você consegue ser luz a todo momento. E uma das coisas que eu fiquei pensando, o Brasil, ele é um dos países mais cristãos do mundo, né? Então vamos pensar aqui, se todo mundo fosse luz, de verdade, se a gente estivesse colocando em prática os ensinamentos de Deus, e a gente estivesse sendo luz no mundo, você imagina o quanto de luz ia ter só no Brasil? A gente ia incendiar o planeta com tanta luz. Ia ser tanta luz que o sol ia usar óculos escuros para poder olhar para nós. De tanta luz que ia ter. Por quê? Porque as pessoas têm que ser luz. Então, o que acontece? As pessoas vêm, escutam a mensagem, não colocam em prática, não são luz e acabam depois botando a culpa em Deus de novo. Então, eu peguei aqui uns exemplos, que até eu e o pastor estava conversando na segunda-feira, né, pastor? Sobre a Kathleen Kuhlman, é uma evangelista, que ela é conhecida por ter uma presença tão grande de Deus, ela ser tão luz, que tem caso dela chegar num hotel, ela entrar na recepção do hotel, as pessoas que estão nos quartos em cima começarem a se quebrantar e adorar a Deus. Você imagina você ter um poder desse, com Deus com você de um jeito, onde você chega, você transforma o ambiente? Porque é isso, aqui se estivesse escuro, entrou luz, transforma o ambiente, fica fácil de caminhar, fica fácil de eu encontrar a coisa, como consigo ver todo mundo. Então a luz, onde ela chega, ela transforma o ambiente. Você está transformando o ambiente por onde você passa? Quando você chega na sua casa, você está trazendo luz ou trazendo trevas? Quando você chega em casa, as pessoas se alegram ou se entristecem? No teu trabalho, como que está? Você está sendo luz ou você fica lá sendo só trevas e reclamando, ajudando o pessoal a botar fogo no parquinho? Então, se a gente é luz, aonde a gente chegar, a gente tem que transformar o ambiente. Essa Kathleen Kuhlman era um negócio tão pavoroso, assim, de lindo, que acontecia dela entrar no ambiente, o pessoal de cadeira de rodas levantar, dela entrar no ambiente. Tem um outro caso aqui, que eu anotei também, de um outro evangelista, deixa eu achar qual deles que foi, eu estou com bastante anotação aqui. Quer ver? Que a pessoa estava lendo o livro dele e foi curada de câncer. Lendo o livro. Você imagina você ter um poder de luz desse jeito, de alguém ler o que você está dizendo e a pessoa ser curada? Olha que coisa mais linda. Aí Jesus diz que a gente vai fazer coisas maiores do que aquele fez, a gente duvida. Tem pessoas fazendo isso. E não precisamos ir longe. Eu sei que tem muitos nomes aqui para a gente que são mais distantes, né? Tipo John Lake, ele viveu de 1870 a 1935. E ele foi um missionário canadense americano também, que é onde ele chegava e pregava, vidas eram transformadas e acontecia muita coisa. Mas Madre Teresa de Calcutá, todo mundo já ouviu falar. Ela viveu até 97. Era uma mulher também que cuidava dos órfãos, que cuidava das coisas e tinha uma presença de Deus muito grande. Então a gente não precisa ir longe, porque a gente, quando olha para Jesus, a gente esquece que Jesus era homem. E com Deus, ele conseguia fazer tudo o que ele fez. E você acha que você, com Deus, não consegue fazer nada? Quem você acha que está errado? A Bíblia ou nós? Nós estamos errados. Nós precisamos começar a colocar em prática as coisas que a gente já ouviu, que a gente já sabe. A gente tem que parar de ser um bando de cristão, criancinha, ficar todo mundo choramingando, pedindo para Deus fazer coisas que Ele já te deu. Conversei com a Maria Luísa esses dias em casa. Eu falo, a Maria Luísa ela não precisa chegar todo dia lá na beira da minha cama de manhã. Ilmo, Senhor, papai, Bruno, querido do céu, eu queria tomar um leite, você poderia me dar um leite, papai? Não, ela vai na geladeira, abre a geladeira e pega leite. Já é dela, eu já dei para ela. Então, ela não precisa ficar todo dia me implorando por ter uma coisa que já é dela. E por que a gente fica todo dia querendo implorar para Deus o que Ele já deu para a gente? Já é nosso. Não tem mais o que a gente precisa fazer. A graça, ela é de graça. E daí você imagina, né? Seria como se você colocasse a energia solar na sua casa e ainda quisesse pagar o boleto da Copel todo mês.
Faz sentido para alguém isso? Você querer pagar o boleto da Copel todo mês tendo energia de graça? É o que a gente está querendo fazer. A gente acha, a Bíblia diz que não é por obras que a gente é salvo, mas por crer em Jesus. Então, se tudo já está feito, aonde está, o que está faltando a gente fazer? Está faltando mais comprometimento, está faltando mais escolha, mais decisão. Tem coisas que a gente está participando do Semênio, o Itamar está participando com a gente, o Rodrigo quando dá, o pastor Adilson, o pastor Aleel, então a gente está fazendo o curso Dirceu, e a gente está vendo ali coisas incríveis acontecendo com pessoas que simplesmente decidiram fazer um pouquinho diferente. Casos de pessoas que estavam com o casamento destruído, com grandes problemas de casamento, não sabia mais como fazer, já tinha anos que tentava resolver um problema, não tinha o que fazer, resolveu dar uma chancezinha para Deus, começou a mudar coisas pequenas, começou a orar de vez em quando com a família, começou de vez em quando a ler a Bíblia, aqui tem o pessoal que é prova dos testemunhos que a gente está ouvindo lá. Coisas sensacionais, transformadoras, Deus fazendo coisas absurdas, simplesmente com pessoas que têm um pouquinho de fé. E uma das coisas que eu ouvi esses dias, falando sobre fé, a Bíblia fala que a gente precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Como se fosse, é o que a gente sempre pensa, né? Que se a gente tiver uma fé, porque é uma das menores sementes que tem, é o grão de mostarda. Então a gente acha que se a gente tiver uma fé pequenininha daquele jeito já resolve. Mas eu estava vendo uma ministração esses dias que explica que a relação da Bíblia com a semente de mostarda não é por causa do tamanho, é por causa da qualidade da semente. A semente de mostarda é uma das sementes mais duradouras que tem. Você pode deixá-la anos guardada que ela ainda funciona. Ou seja, a sua fé, por mais que ela fique apagada durante anos, a hora que você precisar usar e semear ela, aquilo vai frutificar. E a semente de mostarda é uma das que, quando ela é plantada, ela mais rápido, ela começa a brotar e sair. Então, eu achei lindo, porque a gente tem uma relação com a fé, de que eu preciso de uma fezinha pequenininha, eu já consigo fazer coisas grandiosas. Não, não é isso. É você ter uma fé tão pura e tão verdadeira com Deus, que mesmo que ela fique apagada por anos, a hora que você lançar aquela semente em algum lugar, aquilo vai frutificar. Tem coisas tão simples, eu acho lindo isso e me emociono, porque tem coisas simples que a gente faz que transformam a vida de pessoas. Coisas simples, às vezes é uma palavra, às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço. É você ser um pouquinho luz na vida de alguém para espantar as trevas. A pessoa está cheia de trevas, você chega e joga mais treva em cima. Agora, quando você chega e dá um abraço, você fala com amor com aquela pessoa, a luz que Deus tem através de você transforma aquele ambiente, transforma aquela casa, transforma uma vida. A gente vê isso todo dia acontecendo, desde que a gente toma a decisão. Eu digo, quanto mais eu peço para Deus, mais Ele me dá a chance de falar com pessoas e transformar vidas, simplesmente falando. Tem pessoas que você consegue transformar a vida dela ajudando com uma cesta básica, ajudando com dinheiro, pagando um aluguel. A gente consegue ajudar pessoas simplesmente falando daquilo que a gente tem que estar cheio. Se você não está cheio daquilo que Deus te dá de graça, o problema ainda é você. Uma das lições que a gente leu no livro recentemente é a transferência de culpa acaba aqui. É uma das coisas que a gente ensinou para os homens, que a transferência de culpa acaba aqui. Se tem algum problema na tua casa, quem que é o problema? Você. Se a tua mulher não está fazendo certo, a culpa é sua. Qualquer coisa que acontece na tua casa, no teu emprego, em qualquer lugar, não é culpa dos outros, a culpa é sua. Porque se você for luz, se você estiver orando pelas pessoas, a gente viu o caso de um dos rapazes, que ele costumava orar pelas coisas na empresa e parou de orar, começou só a praguejar, começou a murmurar, voltou a orar, o que aconteceu? Começou as coisas a voltarem a ir bem. Então, assim, quantas pessoas aqui que já quando vieram para Jesus, orava todo dia, levantava 4 horas da manhã, orava e fazia, de repente você parou, daí você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que as coisas não estão mais fluindo, aí você começa a olhar para Deus e achar que Deus esqueceu de você, Deus não está mais contigo. Por mais que eu tente fechar os meus olhos aqui agora, a luz continua em mim. Eu posso tentar me esconder aqui embaixo, que a luz continua em mim. Então não tem o que a gente possa fazer que a luz vai abandonar a gente. Aonde tiver luz e você for andando, a luz vai com você.
E esse é o poder maravilhoso de Deus. Deus não quer fazer nada além do que Ele já disse que Ele vai fazer. Ele quer simplesmente que você cumpra os propósitos na tua vida, aquilo que você quer fazer. Tem uma outra passagem que está em Mateus 5, 14 e 16. Mateus 5, 14 ao 16. Onde Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Aqui falou o seguinte, ó. Isso aqui é bem importante para todo mundo. Você coloca a lamparina no lugar apropriado para que iluminar todos que estão na casa. Então, por que a gente fala da importância do ministério de homens, do ministério de mulher, do ministério infantil? Porque todos têm o poder de iluminar toda a casa. Se em algum momento a minha filha não está bem, a gente consegue ser luz na vida dela. Se em algum momento eu não estou bem, a minha esposa é luz na minha vida, como já foi milhares de vezes. Se eu estou aqui hoje é por insistência dessa mulher. E foi insistente. Mas o que eu tenho certeza que o que moveu, e muitas vezes eu converso com a Marceli, não tem nenhuma lógica a gente estar junto até hoje. Não tem lógica o que aconteceu, não tem nenhuma explicação do que aconteceu. A gente, duas pessoas completamente diferentes, com hábitos diferentes, com estilo de vida diferente, está junto, casado até hoje. E de repente eu encontro Jesus, de repente, sem querer. Quem que acha que isso é obra do acaso? Eu não consigo acreditar que isso é um acaso. Eu só consigo ver Deus agindo o tempo todo, o tempo todo. E eu, quando encontro pessoas, e eu digo, cara, Deus te ama e Deus quer, tem algo especial para a tua vida, é porque Deus falou isso para mim, como eu tenho certeza que não deixou ela desistir de mim. Se hoje eu não desisto de algumas pessoas, é porque Deus já falou para mim que eu preciso tocar aquelas pessoas, que eu preciso falar com elas. E coisas que a gente faz que são simples, que é o quê? Abrir a palavra e apresentar Jesus para as pessoas. O que eu preciso fazer? Eu nada, graças a Deus. Se eu precisasse fazer uma coisa, estava perdido. Porque muitas vezes eu não tenho vontade, não tenho saco, não quero, estou correndo, estou irritado. Mas é só isso. Você abre a palavra e fala, ó, que Jesus fez por mim, Ele pode fazer por você. E inclusive tem um casal amigo meu lá de Guarapuava, que inclusive eu acho que está assistindo a live também, quem está fazendo um processo junto, incrível assim, que ele ainda brincou. Ele falou, Brunão, se Jesus fez o que fez com você, comigo vai ser moleza. E a gente começa a entender que é isso, Deus procura os loucos para poder confundir os sábios. E toda a palavra de Deus, toda vez que você chega perto da Bíblia, você começa a olhar o que a Bíblia tem para dizer, é justamente isso. Jesus fala, eu não vim para curar os sãos, e sim os doentes. E a gente fica doente sem procurar a ajuda de Deus. A gente tem a luz de graça, a energia o tempo todo solar, aqui o tempo todo de graça, e a gente fica querendo pagar preço, fica querendo fazer coisa, fica querendo pedir desculpa. Ai, não, Deus, eu não consegui hoje na igreja, eu não consegui ler a Bíblia. Eu sempre brinco, se tem coisas que são essenciais na nossa vida, você não deixa para depois. Você não consegue ficar 2 dias esquecendo de comer. Esqueci de ir no banheiro, olha, rapaz, esqueci. São coisas essenciais. Eu não consigo ficar sem Deus, porque é essencial para mim. Se eu vou em qualquer reunião, eu tenho que orar antes. Se eu vou fechar um contrato, eu peço para Deus se eu posso. Quantas vezes já aconteceu de eu não fechar um contrato e eu glorificar a Deus? Você entende que se eu peço para Deus cuidar de mim e me livrar de todo o mal, e eu estou achando que tem um contrato que vai ser bênção na minha vida, se eu falo, Deus, está com você, a tua vontade seja feita, e Ele rasga aquilo, tira da minha frente, eu vou ficar choramingando? Eu vou achar ruim? Eu vou agradecer, eu falo, Deus, obrigado porque a tua vontade não é minha. Ele sabe das coisas, eu sei nem das coisas que eu acho que eu sei, consigo dar conta. Você imagina as coisas que a gente nem sabe direito. Então Deus tem um poder transformador na nossa vida, né? Em Efésios 5:8, diz assim: porque outrora, em outro momento, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz.
Olha o tanto de profecia que tem na Bíblia dizendo que somos luz, que Jesus é a luz do mundo, que com Ele você espanta todas as trevas. Está cheio de coisa na Bíblia dizendo isso. E a gente andando apagadinho, e a gente achando que meia luz está bom. Quantas pessoas que você deixou de transformar esse ano na vida por deixar de falar? Ah, não vou me meter. Ah, isso não tem a ver comigo. Em briga de homem e mulher não se mete a colher. Ah, não, aquilo lá é o emprego do outro, ele que se vire. Ah, eu não vou ajudar, não. Quantas vezes você já passou por isso esse ano? Quantas vezes você já passou por esse ano e deixou de ser luz na vida de alguém? Quantas vezes que a tua esposa, ou teu marido, ou teus filhos precisam de você e você deixa de ser luz? Quantas vezes? E eu não quero trazer peso para ninguém aqui, não, eu quero trazer consciência. O objetivo da minha palavra hoje, que Deus me disse claramente, é para trazer consciência para a igreja. É a gente parar de vir sentar no banco aqui e sair igual. Para de vir, então. Se você está vindo aqui e saindo do mesmo jeito, para de vir. Deus não precisa de você, Deus não está mendigando a tua presença. Não, ó, César, se eu não for lá hoje, ó, eu não vou conseguir ser Deus lá, hein? Deus vai ser Deus comigo, semigo, com você, sem você, não tem. A gente brincado comigo, semigo, por isso que eu falei. Então, assim, a gente tem que parar de ficar achando que Deus, Ele é uma criança que fica lá órfão, chorando, carente, precisando de você. Deus não precisa de você. E Deus é tão maravilhoso que por amor já te deu tudo. Inclusive o Filho dele que morreu por mim e por você. E esse Filho diz que Ele é luz, que Ele veio trazer luz para o mundo e espantar toda a treva. Toda a treva. Não foi, 50% eu vou espantar, o resto é com você. Não. Deus já deu para a gente a receita. É você fazer o quê? Obedecer. É tão simples. E o que a gente faz? Continua lutando contra a obediência. Por quê? Porque o projeto do inferno é esse. Quando você tem que pensar assim, tem o time luz e o time escuridão. E eles estão jogando toda hora. Na tua vida, se você não for luz, as trevas vão tomar conta. Se você começar a deixar a luz de Deus se apagar na sua vida, quem vai reinar? As trevas, cara. Não tem segredo. Se eu apagar a luz aqui, o que vai reinar? Vai reinar trevas. Se eu voltar a acender a luz, vai voltar a ser luz que vai comandar o processo. Então tem uma forma de a gente pensar nisso, que é entender mais do que, de novo, é trazer peso para a gente conseguir ter a consciência de que se eu não preciso de mais nada, já está tudo de graça, eu não vou ficar pagando boleto que não é meu, não. E eu não vou ficar correndo risco de sair da vontade de Deus, debaixo da proteção de Deus, porque é melhor debaixo da ponte com Deus do que num castelo sem Ele. E tem pessoas que estão escolhendo o castelo sem Deus, porque é tão bonito para os outros, é tão legal a vida para os outros, né? Aí estava também, de novo, a última lição que a gente fez no grupo do CMN, é sobre caricatura de pai. Como a gente cria caricaturas e imagens de pais, maridos e pessoas. Como que a gente constrói isso? Quem constrói na nossa vida as imagens? Nosso pai, nossa mãe, mas principalmente, já faz décadas, quem toma conta de maior parte do nosso ensinamento é a televisão e hoje em dia o celular. Então, na novela, geralmente o cara, o bambambam, ele é promíscuo, ele é adúltero, ele é sacana, ele passa os outros para trás. Esse é o cara. Nos filmes de ação, o cara que é o mais violento, que é o que mais mata, é o mais bonzinho, que ganha no final. E a gente começa a construir essas imagens. As famílias nas novelas, como que são? São desestruturadas, mas são felizes. Quantas vezes você viu numa novela, nos últimos 10 anos, uma família devota a Deus? Todas as famílias devotas a Deus, fazendo o que Deus pede. Você não vê, não tem nenhuma. E sempre o quê? O homossexual é o quê? É o legal, é o mais querido, é o amigo das pessoas. Então, mais do que a gente ficar reclamando que tem coisas erradas tomando conta do mundo, se as coisas... A escuridão só vai tomar conta daquilo que a gente tiver perto se você deixar. Na tua casa só vai entrar a escuridão se você não for luz. Na tua família só vai entrar a escuridão se você não for luz. Porque se você não permitir que Jesus seja a luz da tua casa, Ele seja quem está conduzindo e guiando todo o processo. Em 1 João 1, 5, 7... 1 João 1, 5, 7. Do 5 ao 7. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
Se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quantas vezes que nós não praticamos a verdade? Eu posso dizer que várias. Que a gente às vezes não pratica a verdade de Deus, aquilo que Deus te mandou fazer, e você teima, quer fazer do seu jeito. Aí você dá com a cara na porta, volta, pede desculpa, pede perdão, se arrepende e faz do jeito certo, do jeito que Deus mandou. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Lembra que eu falei que o objetivo hoje era falar para homens e famílias? Você homem, você mulher, se você estiver andando na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Não tem como, se eu estiver na luz e minha esposa na escuridão, ter comunhão. Como que a gente vai viver bem junto? Um querendo trevas, um querendo luz. Não vai funcionar. O princípio básico para começar é os dois terem comunhão, andar na luz. Então, para que você possa ser luz na tua casa, marido, você precisa conhecer isso daqui, ó. A gente vem falando muito no curso da importância da Bíblia. A importância de você entender aquilo que fala sobre homem, sobre mulher, sobre casamento, sobre qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. De novo, não é igualdade, é equidade. É vocês estarem no mesmo jeito, da mesma forma. Adianta minha esposa ficar estudando Bíblia todo dia e eu ler uma vez por ano? Vai ter desproporção, não vai estar certo. Ela vai estar cheia de luz e eu cheio de escuridão. Vai dar ruim. Então, quando a gente começa a entender que existe uma coisa maior do que isso, que é o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado, se eu chego perto de Jesus, Ele tem tanta luz que arranca de mim toda a escuridão. Por isso que eu acho lindo como a Bíblia ela usa umas analogias que qualquer um entende. Quando a gente fala de luz e escuridão, fica fácil. Todo dia vem a noite, no outro dia vem a luz. Você quando não está... Quem consegue andar num lugar completamente escuro que não conhece? O que você vai acontecer? Vai trupicar, vai cair, vai enfiar a cara no chão. E a gente, vamos pensar assim, quem conhece o nosso futuro? Deus. E eu quero andar sem Deus na escuridão na minha vida. O que vai acontecer? Só trupico, só tombo, só ruim, só coisa errada, cara. Se Deus conhece o caminho e Ele vem colocando luz para mim no caminho, eu consigo ir caminhando com Ele. E eu vou conseguir ir para todo lugar dentro da vontade dEle. Quando eu quero, aqui está cheio de luz, eu vou andar do lado, fora da luz, eu vou acabar tropeçando, acabar escorregando, acabar sendo ruim. Então a gente tem que parar de ficar achando que Deus precisa fazer mais alguma coisa. Senão eu vou partir do ponto que Deus não fez o plano perfeito. Ele fez o plano perfeito. Ele fez homens e mulheres para serem um com o outro. Então você, marido e você, esposa, vocês só vão ser um completo, um com o outro. Não é tentando ser um sozinho. Não, eu me basto, eu tomo conta, eu faço, eu aconteço. E a minha mulher ali, não, cara. Só vai dar certo se vocês forem um. Esse é o projeto de Deus. Só vai conseguir andar no projeto de Deus quem tiver a consciência de que você precisa, sim, muitas vezes morrer para você e viver para a tua família. Quando você tentar viver só para você, sem morrer para você e para poder conseguir construir uma família, não vai dar certo. Todas as vezes que eu for egoísta, olhar só para mim, para a minha vontade, vai dar ruim. E a gente vê todo dia as pessoas querendo viver para si, cada vez mais essa questão da vaidade, a questão de eu posso, eu faço. Quantas vezes você vê um coaching falando, você marido, honra a tua esposa, faça o que precisa, honra teu pai e tua mãe, faz certo aí na sua casa, seja luz. Não, ele fala que você vai ter o carro, que você vai ter a viagem, você vai fazer, independente do que você vai ter que passar por isso. Então, nosso objetivo não tem que ser ter coisas, tem que ser sermos como Jesus, sermos discípulos de Jesus. Então, acho que o principal projeto de Deus para mim e para a tua vida é que a gente possa entender que a gente precisa ser luz. Esses exemplos que tem, George Miller, ele cuidou de milhares de crianças, até acho que o pastor contou uma vez uma história dele do orfanato, né, pastor? Que ele
dos pães, que ele precisava de pão, não tinha pão, e ele orou. Isso, ele precisava de leite, o caminhão de leite estragou na frente do orfanato, e se fosse tentar recuperar, ia estragar o leite. Porque naquela época não era tão fácil vir um mecânico arrumar uma carroça, um negócio, né? O cara simplesmente, ele orou, estragou um caminhão de leite na frente do orfanato e encheu o negócio de leite. Então, você acha que esse cara tinha luz ou não? Você acha que ele era luz ou não era? Tem vários casos aqui, tem bem mais casos. Madre Teresa, Billy Graham, a própria Catherine Kuhlman, que é uma delas. Estou tentando achar aqui, ó, Smith Wigglesworth. Ele é um evangelista britânico conhecido por seus ministérios de cura. Ele pregou em todo o mundo e há muitos relatos de curas milagrosas ocorrendo em seu serviço. Um relato conta que a mulher com câncer foi curada depois de ler um de seus livros. Então, assim, se a gente não está conseguindo ser nem luz em casa, algo errado está acontecendo. Então, hoje eu quero ter um apelo a todos os homens, a todas as mulheres, para que a gente possa ser luz nas nossas casas, para que a gente possa ser menos a gente, mais Jesus. Deixa você de lado, entre em casa com Jesus, entre em casa com alegria. Tem uma coisa que a Marceli fez um dia, e agora ela repete sempre, e me alegra demais, e eu me sinto honrado demais, que quando eu chego de viagem, toda semana eu fico 2 dias fora de casa. Então eu fico quinta e sexta, geralmente, fora de casa, fico morrendo de saudade delas, é muito difícil para mim esse tempo. E teve um dia que aconteceu, de eu chegar em casa e ela está lá fora me esperando. E ela vinha correndo me abraçar, assim. E aquilo me encheu de alegria de um jeito. E todas as vezes que eu chego em casa, igual eu cheguei hoje, ela vai lá fora e faz questão de me honrar. E isso é maravilhoso. A luz que ela vem trazer para mim enche o meu coração de alegria e de amor. Então, e olha que coisa simples. Ela escuta o carro, vai lá fora e me recebe. Não teria problema, eu estou chegando em casa, eu poderia entrar em casa. Mas é tão lindo ver que ela também sentiu minha falta como eu sentia dela e eu ser honrado por ela. É uma honra, não é para me agradar só que ela faz para me honrar. E isso é maravilhoso, isso é ela entender que ela está sendo luz na minha vida. E o dia que não acontece, eu sinto falta. Então você pode ter certeza que as pessoas do seu trabalho, da tua casa, quando você está com Jesus, elas admiram aquilo. E quando você está sem Ele, elas sentem falta. A luz que você deixa apagar, que você não deixa brilhar dentro da tua casa, está fazendo falta. Está fazendo falta para o teu marido, fazendo falta para a tua esposa, para os teus filhos, para os seus pais. Então vamos ser mais luz, gente. Vamos entender que o único processo que a gente precisa é conhecer mais da palavra de Deus e botar ela em prática. De onde você ser mestre em letras, entender tudo que está escrito aqui e não colocar em prática? Você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João e botar em prática, se pegar Mateus e botar em prática, já está excelente. Eu estava com um propósito esse ano nos meus devocionais de manhã, de conseguir fazer Mateus, Marcos, Lucas e João esse ano, né? Eu estou em Mateus 12. Eu já fiz 76 devocionais e estou em Mateus 12. Você acha que é complexo ou não? E se eu voltar, eu tenho certeza que Deus vai falar tudo diferente nos Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, assim, a Bíblia ela é extremamente simples. A gente complica. Se a gente conseguir seguir o mínimo do que tem aqui, a gente vai ser luz. E eu gostaria que essa igreja pudesse resplandecer tanta luz que invadisse essa cidade, invadisse esse bairro. E a gente consegue transformar o Brasil só com o que tem de luz aqui dentro. Isso eu tenho certeza. Cada um daqui se impactar 2, 3 pessoas, que impactem mais 2, 3 pessoas, em pouquíssimo tempo, a gente domina o Brasil. Então, vamos ser luz. Então, eu queria chamar você que quer ser luz, que vem aqui na frente, a gente quer orar por vocês, chamar os homens do Ministério de Homens para orar por essas pessoas, orar pelas famílias, e daí, claro, os pastores orar pelos homens. Eu vou me despedir do pessoal da live da internet. Agradeço a presença de você que ficou esse tempo com a gente. Seja luz na sua casa, seja luz na vida das pessoas que estão aí, que com certeza pessoas vão ser transformadas a partir do que você vai iluminar. Deus te abençoe muito. Vamos lá?